Graças a Deus, amados. Bom dia mais uma vez a todos, irmãos. Bom estarmos aqui, graças a Deus, neste púlpito, mas sempre confiando e dependendo da unção divina. Nós vamos lembrar do próximo domingo, Santa Ceia do Senhor, aqui em Jaboticabal. E como a gente sempre lembra da ceia, lembramos também de que é muito importante consagração, todos nós, a Deus. Não só na semana da ceia, mas todo dia, mas aquela preparação que fazemos para o culto de Santa Ceia é muito importante em nossas vidas. E eu creio que os irmãos, não estarei na quinta, irmão? Eu estarei aqui com toda a igreja fazendo culto, e domingo estaremos aqui permitindo o Senhor. Amados, uma pequena observação a respeito de uma pergunta que um dia me fizeram, e pode ser que você sofra também essa pergunta a respeito do absoluto. Me perguntaram a respeito se eu tinha a mensagem como absoluto ou como a Bíblia, como absoluto. Diz a Bíblia nosso absoluto, mas por que não ter a mensagem também como absoluto? Porque as pessoas confundem assim que a mensagem era o homem, William Branham, profeta, e o absoluto é somente Jesus Cristo. Mas nós não estamos falando do homem William Branham, do profeta. Ele era homem, mas ele tinha uma mensagem que era o absoluto, porque a mensagem era a revelação da palavra. A mensagem que o nosso profeta tinha não era dele. Ele era um instrumento, foi um instrumento, Isso, foi um instrumento usado para trazer a mensagem para o dia em que nós estamos vivendo. Agora, veja bem, o mesmo que fez a pergunta para mim, ele se julga que somente a Bíblia é absoluta. Para uma pessoa crer, vamos colocar a mensagem um pouquinho só à par e vamos focar na Bíblia. A pessoa que diz que julga que somente a Bíblia é o absoluto, ela tem que entender que a Bíblia ela foi escrita por homens. Não é verdade? Foi escrita por homens usados por Deus. O apóstolo Paulo diz que aquela inspiração era do Espírito Santo, que os homens trouxeram. Agora, uma pessoa, para crer na Bíblia, ele tem que crer nela incompleto, Ela não pode crer em partes, porque crer em partes deixa também de ser o absoluto, de crer que a Bíblia é o absoluto. Então, a pessoa que julga crer na Bíblia, ele tem que crer em toda a Bíblia, não é assim? Nós somos ensinados. Agora, vamos para uma escritura. Eu gostaria que os irmãos abrissem as escrituras, a sua Bíblia, um pequeno esclarecimento, que está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12. Quando o apóstolo Paulo estava instruindo a igreja a respeito do casamento, ele diz algo muito tremendo aí, que as pessoas que dizem que crê somente que a Bíblia é o absoluto e não a mensagem da hora, eles vão ter que crer também neste versículo, porque ela é Bíblia. A minha Bíblia perdeu as marquinhas aqui para identificar. Eu tenho que ficar procurando o livro. 1 Coríntios capítulo 7, nós vamos ler o versículo 12. Aqui Paulo está instruindo a igreja de Coríntios, automaticamente a nós também, a respeito das perguntas do casamento, a respeito do casamento. E ele ali deu a instrução, a respeito da prostituição, e foi falando por que era necessário o casamento, e a respeito do zelo que o marido tem que ter para com a mulher, e a mulher para que o homem. Agora, no verso 12, é o que eu digo, em que todos aqueles que têm a Bíblia como absoluto, têm que entender isso, têm que crer também nisso. Ele diz assim, quando ele diz, no verso 11, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas
aos outros digo eu, não o Senhor. Vocês viram aqui? Digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Vocês observaram que o apóstolo Paulo diz aqui, ó, porém digo eu, não o Senhor. Será que eles creem em toda a Bíblia como absoluto? Né? Se crer em toda a Bíblia como absoluto, que somente a Bíblia é absoluta, eles têm que crer no versículo 12, onde Paulo diz, porém digo eu, não o Senhor. Vocês viram isso? Né? Vocês viram? Então veja bem, o que o nosso profeta trouxe. Agora, Paulo diz, digo eu, não o Senhor. Você acha que Paulo não estava ungido com o Espírito Santo para dizer isso, a respeito do casamento? Lê o verso 7, lê o capítulo 7 todo. Tudo aquilo foi o Senhor que trouxe através de Paulo para a igreja, instruindo a respeito do casamento. Agora, esse verso 12, eles teriam que excluir, tem como excluir o verso 12 de 1 Coríntios capítulo 7? Não tem. Cada versículo da Bíblia é Bíblia. Não é assim? Pertence à Bíblia. Então, para crer em toda a Bíblia como absoluto, tem que crer em 1 Coríntios capítulo 7, verso 12. Onde Paulo diz, porém digo eu, não o Senhor. Mas Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo. A mensagem que Deus trouxe para nós através do nosso profeta foi a inspiração do Espírito Santo. Amém? É por isso que ele diz, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. O que o irmão Branco diz, assim diz o Senhor, é o absoluto. É a palavra de Deus. Se vamos crer não tem como dizer, eu creio em 99% da Bíblia, não creio no versículo 12 de 1 Coríntios 7. Então não creio em toda a Bíblia e não tem a Bíblia como absoluto. Então a Bíblia é o assim diz o Senhor e a mensagem é o assim diz o Senhor. É por isso que nós estamos firmados nela. O irmão José Brano, muito questionado a respeito de uma palavra que ele diz assim, ó, tragam de volta o profeta no púlpito. O que ele está? Ele não estava querendo dizer que, ó, por isso que fazem hoje a respeito de alguns anciãos, né, a respeito do nosso país. Ó, nós temos que ouvi-lo. Porque o irmão José Brano disse que deve trazer de volta o profeta no púlpito. É por isso que ele foi questionado em respeito do aperte o play. O que é o aperte o play para nós, irmão? É trazer a mensagem para a hora. Né? Muitos dizem, ó, vocês não estão no companheirismo, agora vocês estão no aperto play. Ué, eu estou no aperto play. Você não está no aperto play? Você não está? O irmão Brana, uma das características que o irmão Brana, ele era o profeta de Deus, é que ele não diminuiu o quinto de Efésios. Ele não diminuiu o ministério dos apóstolos, dos evangelistas, dos mestres, e muito menos dos pastores. Se ele houvesse diminuir o ministério dos apóstolos, ele seria um falso profeta. Se ele tivesse diminuído o ministério dos pastores, ele seria um falso profeta, porque ele estaria negando o quinto de Efésios, ele estaria negando a palavra. Então uma das evidências que o irmão Brana era o profeta de Deus é que ele honrou os apóstolos, ele honrou o ministério dos pastores, porque tudo isso é para o aperfeiçoamento da igreja. Então nós estamos no aperto play. O aperto play é trazer a mensagem da hora aos ouvidos do coração do eleito. Não há diferença nisso, né? É lógico que há aí uma série de tonterias e por um lado uma coisa, por outro. Nós só ficamos com as fitas, diminui o ministério do profeta, do pastor, dos apóstolos, isso e aquilo. Então tem alguma coisa errada aí, porque a palavra ela é completa, a Bíblia é completa, o ministério de Cristo na noiva ele é completo. Né? Então, irmãos, é só um esclarecimento, porque foi feita essa pergunta e você pode sofrer ela também. Vocês estão no aperto play? É somente com o profeta? Vocês não creem na Bíblia? Nós cremos no absoluto de Deus, mas ela se completa na mensagem, na Bíblia, em tudo aquilo que Deus trouxe. Né? Ele é completo, o ministério de Cristo ele é completo. O profeta diz que nós temos um ministério. Você tem um ministério? Tem. Você tem um ministério como noiva? Temos um ministério? A noiva terá um ministério antes do arrebatamento? Sim, claro, será tão humilde. Então você tem, nós temos um ministério.
Quando chegarmos lá, não haverá uma classe melhorzinha para o pastor, não haverá uma classe melhorzinha para os profetas, para os apóstolos. Nós estaremos todos juntos lá, porque todos nós fomos lavados com o mesmo sangue. Mesmo sangue. A posição da noiva, ela é melhor do que a do mundo, porque a posição que a noiva está é em lugares celestiais. Lugares celestiais em Cristo Jesus, como diz o apóstolo e confirmado pelo profeta. Nós estamos numa posição melhor. Não somos melhores do que ninguém, mas a posição que Deus nos colocou, ela é melhor do que a do mundo, porque você não está em pecado, você crê naquilo que é verdadeiro. Amém, irmãos? Talvez você possa sofrer essa pergunta, por isso que eu pensei em dar esse esclarecimento, porque hoje se tem um povo que está sendo bombardeado demais, demais mesmo, é o povo que ficou com a mensagem. É o povo que ficou com a mensagem. Você não se preocupe, não entre em tristeza, em preocupação, por você começar a ser rejeitado. Porque hoje o povo da mensagem vai começar a ser rejeitado mesmo. Por quê? Nós preferimos tomar a decisão de ficar com a mensagem, ficar com a palavra de Deus, e não com tonterias aí que está surgindo, e vai surgir muitas outras tonterias aí. Aperte o cinto, porque vai surgir muitas outras coisas aí que vai tirar muito mais gente da igreja. É muito mais fácil saírem alguém de nosso meio do que outros virem e serem batizados, a não ser que eu creio que ainda eleitos aí nesta cidade ou aí neste mundão, né? Eu creio, porque ainda a noiva não foi embora, e quando se dará o arrebatamento será quando o último eleito entrar. Mas será muito mais fácil perdermos membros do que recebermos, viu? Será? Então vamos nos unir. Oi? Não entendi. Isso, a mensagem é a Bíblia. Não. Se eu falei só a mensagem, retrato. A mensagem é a Bíblia. A Bíblia é a mensagem, né? Existe a mensagem, como Paulo diz, né? A Bíblia, ela é repleta da mensagem. Só a mensagem e deixar a Bíblia? Não. A Bíblia, ela é repleta de mensagem. Porque as pessoas pensam assim, mensagem, William Branham, né? Mensagem, William Branham. A Bíblia é a mensagem. Vocês entenderam? Exatamente. Tudo que o irmão Branham pregou foi apontando Cristo, foi apontando Bíblia, levando a noiva para a Bíblia. Por isso que a fé apostólica, ela veio de novo para nós. É a fé dos pais aos filhos, e a fé agora dos filhos aos pais. É a mesma fé apostólica, é a mesma fé que temos. Amém? Como foi feita essa observação? Tem alguma pergunta da igreja, dos irmãos ou não? Não tem não, né? Não tem, mas não. A gente pode até fazer um dia assim de perguntas e respostas, né? Trazer perguntas a respeito da Bíblia, mensagem. Aí nós vamos estudar junto, né? Seria até tão bom isso, né, irmão Wesley? Seria bom. Se os irmãos ou irmãs tiver alguma pergunta, faça ela por escrito. A gente lê, leva para casa, estuda, baseado no que a mensagem e a Bíblia diz. Então, é isso aí. É muito bom. Isso, a mensagem e a Bíblia, ela é uma só. A mensagem é a revelação da Bíblia. Muitos estão pregando a Bíblia aí, dizem que não crê mais no profeta, mas estão pregando a mensagem. Só estão escondendo o profeta, porque eles querem ter nome, querem ter posição, né? Pregam a mensagem, não tem como dizer, essas pessoas aí que um dia foram convertidas e receberam a revelação de que está escrito na Bíblia através da mensagem, estão pregando a mensagem. Eles estão pregando, mas escondendo o profeta, porque eles querem ter nome, querem ter posição, querem ter membros e que ter grandes igrejas aí, mas quero ver eles batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero ver eles batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Quero ver eles administrar a Santa Ceia com um pão francês. Quero ver eles pôr suco na mesa da ceia deles, suco de uva. Eu quero ver.
Não. Na ceia deles tem vinho. Na ceia deles tem pão asmo. O batismo que eles realizam é em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quem trouxe isso, irmão? Quem que trouxe isso a não ser a revelação da mensagem? Então escondem o profeta. Quer falar da mensagem, quer pregar a mensagem, atuam como a mensagem ensinou, só que esconde o profeta. São covardes. São covardes. Eles responderão no dia do juízo. Bem-aventurado é você, minha irmã, meu irmão, que fica com assim diz o Senhor, que ficam com a palavra. Não nega o profeta. Não nega, porque ele mesmo não negou o ministério dele. Não negou, ele diz: eu sou homem, gente. Eu sou homem. O irmão Brana quis se matar. O irmão Brana quis tirar a própria vida. O irmão Brana quis parar de pregar porque tinha pessoas batizando no nome dele. Mas o Espírito Santo disse: não faça isso. A mensagem será precursora da segunda vinda minha. Ele tinha um ministério, nós temos um ministério. Por isso nós não podemos parar diante do que o mundo está nos oferecendo. Essa contradição a respeito da Bíblia, a respeito da mensagem. Eles negando a mensagem, eles estão negando a Bíblia. Negando o quinto de Efésios. Que Deus nos ajude. Agora vamos ler a Bíblia, vamos nos colocar de pé. Êxodo. Capítulo 12, versículo do 12 ao 13. Se alguém perguntar: você está no Aperto Play? Você fala: eu estou, louvado seja Deus por isso. Eu creio na mensagem. Não é Aperto Play de ter essas coisas aí que estão fazendo, não é isso. É trazer a mensagem de volta ao coração do eleito. Estão querendo tirar a mensagem de você, mas você não deixe isso acontecer. Êxodo 12, 12 ao 13. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Ó Deus, eu creio na tua palavra, Pai. Eu creio em tudo aquilo que está escrito. Ela é o nosso absoluto. Senhor Jesus, esta unção é o absoluto, Pai. O que seria de nós se não fosse a tua unção? Né? O que seria de nós como ovelhas se não fosse a tua unção? Que tipo de natureza, Senhor, aceitou o teu Espírito naquele dia, sendo conduzido para o Calvário? É o mesmo Espírito que está nos conduzindo a um Calvário todo dia também, Pai. Mas eu te dou graças por ter a natureza, a mesma natureza da palavra, a mesma natureza do Espírito. Um dia o Senhor trocou a nossa natureza, herdamos ela através do nascimento humano, e o Senhor trocou essa natureza e nos colocou a natureza do Senhor. Obrigado por isso, meu Deus. Ajuda nós, Senhor, a expormos este sinal que está em nós. Queremos expor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos para a tua honra e para a tua glória, Pai, com o perdão dos nossos pecados. Fala conosco nesta manhã. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos. Queremos ser melhores. Queremos ser mais instruídos. Queremos viver como verdadeiros cristãos, Senhor. Oh Deus, conceda-nos isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a tua honra e para a tua glória. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos? Nós vamos ver um pouquinho aqui, o irmão Brando vai falar sobre as duas naturezas. Nesta mensagem, o sinal. Acredito, os irmãos não se sintam cansativos a respeito do assunto. Vamos meditar ela por uns dias próprio,
para a hora que nós estamos vivendo. O profeta diz no parágrafo 9, parte do parágrafo 9, irmãos, assim, olha. E agora, o que adorava enquanto se aplicava o sangue, mostrava que ele estava identificado na redenção, porque se estava identificando com o sacrifício. A nossa identificação, irmão, hoje, o fruto que a igreja dá, é baseado naquilo que aconteceu no Calvário. A sua religião a religião da noiva morte, sepultamento e ressurreição. O irmão Branham diz isso, que a religião nossa é essa. Nós estamos firmados nisso. Morte, sepultamento e ressurreição. Agora, a nossa representação é Calvário. A nossa representação é Calvário. E quando eu vinha vindo agora a viagem, e eu ouvindo o irmão Brana, uma mensagem, ele diz assim que Jesus diz que pelos frutos o conhecereis. Então a chuva ela cai sobre o joio e sobre o trigo, não é assim? Sobre o joio e sobre o trigo. Agora, se conhecereis de que forma? A respeito do fruto. A respeito dos frutos se conhece. Jesus mesmo disse isso. Pelos frutos os conhecereis. Então, se a nossa base, se a nossa religião é Calvário, é morte, sepultamento e ressurreição, que tipo de fruto há em nós? Que tipo de fruto nós estamos mostrando hoje? É Calvário. A natureza de Cristo nos leva para uma morte. A unção de Cristo nos leva para uma morte. Peraí, a unção de Cristo, o Espírito Santo, nos leva para a morte? Sim, nos leva para o Calvário, que é morrer todo dia. Morrer todo dia para essa natureza aqui, para os desejos pecaminosos, que não levam a nada na vida de um verdadeiro eleito de Deus. Então o Espírito Santo, irmão, nos leva ao Calvário. O Espírito Santo, a unção, a pomba levou o cordeiro para o Calvário, para a morte. Ali havia uma representação. Então a unção do Espírito Santo em nós nos leva a uma morte, nos leva a um Calvário, da natureza velha, daquilo que não serve para um verdadeiro cristão. Irmão, irmã, nós temos que nos despojar do velho homem, da velha natureza. Ela não serve para nós. Ela não serve para nós. Se você observar, ela não serve nem para a tua casa, porque ela só prejudica lá o seu lar, a sua casa, o seu relacionamento conjugal. É verdade ou não é? É verdade. Ela te prejudica. Lá na sua casa, lá no lar, lá no trabalho, ela te prejudica. Muito nervoso, eu sou arrogante, nervoso, eu que sou dono da verdade, ela prejudica. Não é assim? Então, e na vida espiritual? Ela é prejuízo na vida espiritual de um eleito, de uma eleita, de uma cristão, quando ela vem à tona. Ela atrapalha só. É por isso que a unção do Espírito Santo, ela deve estar 10 minutos, 1 hora, apenas 10 horas do dia. Ela tem que estar em nós 24 horas por dia. Dormindo você tem que ter a unção do Espírito Santo em você. Dormindo. Agora, e falar no dia a dia, no relacionamento conjugal, no trabalho, essa natureza tem que ficar, ela não pode alçar voo. Se você é aquele que bate no peito, a irmã bate no peito e diz, não, é a minha opinião só que tem que prevalecer, não é eu só, é eu que mando, é eu que posso, é eu que devo. Ele alçou o voo. Então o profeta diz, exatamente,
É um tipo perfeito de Cristo, exatamente. O crente hoje em dia está sob o sangue derramado, identificado com o sacrifício. Tem muita gente que quer estar sobre o sangue, quer estar acima do sangue de Jesus. E todos nós devemos estar sob o sangue de Jesus, é estar debaixo do sangue. Vai para casa debaixo do sangue do Cordeiro, vai trabalhar debaixo do sangue do Cordeiro, se relaciona em casa debaixo do sangue do Cordeiro, traga todo mundo debaixo do sangue do Cordeiro. Aleluia. É um quadro tão perfeito, como Cristo, não sendo um animal, reticência. Agora, o animal morreu, o mais dócil entre os animais, a ovelha. Quando Deus quis representar a Cristo, o representou com a ovelha. E quando quis identificar-se a si mesmo, o fez com a ave, uma pombinha. E a pomba é a ave mais inocente, mais limpa de todas as aves. E o cordeiro é o animal mais inocente e puro de todos os animais. Logo, quando Jesus foi batizado por João, a Bíblia diz que ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba sobre ele. Por conseguinte, se houvesse sido um lobo ou qualquer outro animal, a natureza da pomba não haveria podido misturar-se com a natureza do lobo e etc. Unicamente podia misturar-se com a natureza do cordeiro, e essas duas naturezas se uniram e puderam estar de acordo. Aleluia! Você sabe por que você recebeu a palavra, a mensagem da hora? Porque você é a palavra, porque você é a mensagem da hora. Aleluia! Não tem como vir em outra natureza. Não tem como vir em outra natureza. As naturezas se não misturam de pomba e de lobo. Não podem estar de acordo. Você vê muitos abutres ali, no meio onde estão as pombinhas ali. São intrusos, mas você não vê uma pombinha lá no meio da carniça, com os urubus, com os carniceiros, espiritualmente falando, são espíritos, você não vê, e ela é tão simplesinha. Quando chegam os outros ali, mesmo ela estando comendo sementes, quando chegam os outros ali, ela sai com aquela cabecinha e sai, e daqui a pouquinho bate asas e sai. Ela não dá conta de ficar no meio de urubus. Nós não damos conta de ficar no sistema, nós não damos conta de ficar naquilo que é carniça. Nós queremos a palavra de Deus, nós queremos o pão da hora, porque a natureza é Cristo, irmão. A natureza é Cristo em nós. Aleluia. A natureza é Cristo, por isso que você recebeu Cristo. Aquela mulher viúva, o irmão Brana falou dela, que ela recebeu o profeta lá, viúva, lá no deserto, escassez de comida e de tudo. O profeta diz, ela tinha calibre de profeta, ela tinha calibre de mensagem. Por isso que ela recebeu o profeta na casa dela. Você tem o calibre da mensagem, amém? Você tem a recompensa, galardão do profeta é recompensa. Você tem o galardão do profeta, é por isso que a mensagem veio para você. Ela não veio em endereço errado, meu irmão, minha irmã. Ela não veio em endereço errado. Aleluia. Se tivesse vindo endereço errado, com outro nome, não, pode ir lá, é do vizinho, é no número da casa do vizinho, leva a mensagem lá. Mas a mensagem, ela vem no seu coração? A mensagem, ela vem na tua casa? Ela vem com o endereço certo. Deus não errou em te eleger, Deus não errou em te predestinar, em ter te revelado profeta. Teve um dia que muitos leram essa carta, diz, eu identifiquei que essa carta não era para mim. Eu estou vendo que essa carta aqui não é para mim. Amassaram e jogaram fora. Amassaram e disseram, se você quiser levar para você, pode levar essa mensagem aqui, porque ela não é para mim, ela vem em endereço errado, estando aqui na minha casa. Tem que mandar embora mesmo, porque profeta vem para um povo que receberia profeta. O apóstolo Paulo entraria em uma casa que rejeitou o profeta? Responde para mim.
o apóstolo Paulo entraria em uma igreja que rejeita profeta? Ele sendo apóstolo verdadeiro, mensageiro para a primeira era, que foi Éfeso. É por isso, minha irmã, que o apóstolo Paulo está aqui. Aleluia! A mensagem está aqui do apóstolo Paulo, a mensagem de Pedro está aqui, os evangelhos, São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, está aqui no púlpito, aleluia, através desta palavra aqui, ó. É por isso que a mensagem está aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não, está vendo, ó, querem ressuscitar o irmão Branco, querem ressuscitar o apóstolo Paulo, querem ressuscitar, coloca de novo no púlpito. Depois que ela morre, ela já foi batizada, né? Foi. Mas elas foram salvas. O irmão Brando disse que as crianças são salvas. Tá? Me ajuda, irmão Samuel. Aleluia. Então diz assim: com a natureza do lobo, etc. Unicamente podia misturar-se com a natureza do cordeiro, e essas duas naturezas se uniram e puderam estar de acordo. Pode você agora entender a predestinação? Espera aí, eu vou perguntar de novo, os irmãos estavam intertidos. Diz assim: unicamente podia misturar-se com a natureza do cordeiro, e essas duas naturezas se uniram e puderam estar de acordo, em acordo. Pode você agora entender a predestinação? Amém. Ele já era um cordeiro quando chegou àquela situação. Ele, Jesus, já era cordeiro quando chegou na situação da unção lá no batismo. Vocês entenderam isso? Você já era filho de Deus. Você já era filho de Deus, irmão. Você já era predestinado para receber a unção do Espírito. Você já era, o profeta diz, ele já era cordeiro quando a pomba desceu sobre ele. Você já era uma filha de Deus desde antes da fundação do mundo. Os seus nomes foram escritos no livro da vida do cordeiro desde antes da fundação do mundo. Você crê em Efésios capítulo 1? Aleluia! Vamos dizer glória a Deus? Aleluia! Ei, glória! Aleluia! E esse é o único, o profeta continua dizendo, e ele já era cordeiro quando chegou àquela situação. Ali no Antigo Testamento, quando o cordeiro foi trazido para o sacrifício, já havia nascido cordeiro e havia sido criado como cordeiro. Esse é o único, e esse, profeta dizendo, e esse é o único Espírito puro e verdadeiro que pode receber a palavra, Cristo. Os demais fazem o esforço por obter o Espírito e até o tratam de pôr sobre um lobo, alguém malvado, corajoso, buscador de pleito, porém não permanecerá. O profeta diz, porém não permanecerá, o Espírito Santo toma o seu voo. O Espírito Santo toma o seu voo. Antes de uma pessoa negar a palavra de Deus, primeiro o Espírito o deixou. Porque o Espírito concorda com toda a palavra de Deus. O Espírito Santo concorda com toda a palavra de Deus. Antes mesmo de uma pessoa negar o profeta, o Espírito já o deixou. Tal como haveria feito a pomba naquele dia, se a natureza de Cristo houvesse sido qualquer outra coisa fora da natureza do Cordeiro. Porém, quando encontrou aquela natureza com o qual podia mesclar-se, então entrou e se uniram como um. É por isso que a Bíblia diz que você e Deus são um, aleluia! Você e Jesus é um, minha irmã, o marido e a mulher são um. O noivo e a noiva são um. O
que Ele fala, você fala. O que Ele é, você crê. Não há dúvida na noiva, não há dúvida na mulher em relação ao marido, quando ele expõe o seu amor por ela. É luta, é problema, às vezes enfermidade, é tristeza que assola o lar, mas aquele marido sempre vai mostrar o seu verdadeiro amor pela sua esposa. Ele não nega. Irmão, perdi o emprego, filha, perdi o emprego, marido. Ela vai sempre mostrar que está ao lado dele, independente do que aconteça. Ele e ela são um. É por isso que eu digo, minha irmã, a noiva sofrendo, o que está sofrendo vai sofrer muito mais ainda, porque é o aperto, não é assim? Estamos já prestes, mas veja bem, Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. O noivo honra a noiva, amém? O noivo honra a noiva, é por isso que você deve honrar o noivo ficando com a sua palavra. Não nega não, irmão, não nega não, não deixa o Espírito alçar voo não. Não negue. Graças a Deus. Não deixe que a dúvida venha na mente, no coração. Não negue. Você pode ver tanto embaraços e pensar, será? Meu Deus, será? Não deixe a dúvida entrar não. A natureza do Espírito concorda com toda a palavra de Deus. Agora veja bem. A pomba guiou ao cordeiro. E note você que o guiou ao matadouro. É por isso que o Espírito Santo, eu disse, o Espírito Santo vai levar-nos a uma morte, mas dessa natureza velha aqui. Porque a natureza velha não herda vida eterna. E o Espírito Santo é vida eterna. Ele está te conduzindo para uma morte da natureza, mas para a vida eterna. Amém? Então diz assim, agora, a pomba guiou ao cordeiro, e note você que o guiou ao matadouro. O cordeiro foi obediente à vontade da pomba. Fosse onde fosse, o cordeiro estava disposto a ir. Porém, que tal hoje, quando Deus nos guia para uma vida de rendição completa e serviço a Ele? Me ponho a pensar se às vezes o nosso espírito não se põe rebelde, e nisto duvidamos se em verdade somos cordeiros. É isso que o diabo quer fazer. Quer dizer para você que você não é um eleito, quer dizer para você que você não é uma eleita, o espírito do diabo. Mas dê um pontapé nele e diga para ele: eu sou uma filha de Deus. Eu sou um filho de Deus. A prova é que eu aceito Ele me levar para o matadouro. Há uma morte natural aí, de naturezas, de coisas ruins que não nos pertencem. Você está sujeita, eu estou sujeito. O salmista Davi disse em oração: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Salmista Davi. E vê se há algum caminho mau em mim. Um cordeiro é obediente, sacrifica seus próprios desejos e não reclama o seu. Ao cordeiro lhe tiram toda a sua lã, a única coisa que tem própria, e não diz nada. Sacrifica tudo o que tem. Assim é o cordeiro. Dá tudo o que tem e tudo o que é. Tudo que tem e tudo que é. E assim é um verdadeiro cristão. Sacrifica tudo o que tem, não tendo nenhum amor às coisas deste mundo. Antes dá tudo que tem a Deus. Dá tudo que tem a Deus. Agora, Cristo era o cordeiro perfeito. Ali no Egito, quando mataram ao cordeiro natural e o sangue foi aplicado no umbral da porta, foi um sinal. Agora, o que significaria o sangue deste cordeiro? É o sinal que nós somos mortos a nós mesmos e identificados com nosso sacrifício, letra maiúscula, que é o sacrifício de Cristo.
Nosso sacrifício. Vê você? Então o cordeiro, o sangue e a pessoa são identificados juntos, e o sacrifício, letra maiúscula, e o crente. É por isso que eu disse no início, nós somos identificados com o que houve no Calvário. Não é verdade? É ali, irmão, tudo é por causa do Calvário. Você vai na ceia por causa do Calvário, você vem na igreja e está aqui nesta manhã por causa do Calvário, né? É tudo por causa do Calvário. O verdadeiro cristão, filho de Deus, só se identifica com o Calvário. Ele nunca diz, ó, eu sou tal, eu sou a tal, eu sou esse, eu sou aquele. Não, ele só se identifica com o Calvário. A mesma condição que te trouxe aqui é a mesma condição minha. É a mesma condição dos apóstolos. É a mesma condição dos profetas. Não é verdade? É a mesma condição. Sacrifício e o crente. Você é identificado em sua vida por meio de seu sacrifício, e isso o faz o que é. Ixi, tá vendo? E isso faz o que é. Então o sangue foi o sinal de identificação, porque o sangue identificava que o indivíduo havia ferido e aceitado o cordeiro, e havia aplicado o sinal a si mesmo e não tinha vergonha. Tem muitas pessoas que têm vergonha hoje e negam. O profeta diz, e não tinha vergonha. Papai, o que o senhor passou aí? O sangue do cordeiro. Papai, onde nós estamos firmados? No sangue do cordeiro. Papai, mas e o vizinho? Vizinho eu não sei. Se ele aplicou o sangue, ele está seguro. E se ele não aplicou, papai? Haverá morte. A Bíblia diz que em todos os lares, em todo o Egito, havia morte em todos os lares, que não havia sido aplicado o sinal. A Bíblia diz, havia morte em todos os lugares, em todos os lares. Meu Deus, que misericórdia. Mas aqueles que haviam aplicado o sinal estavam seguros. Irmão, aplique o sinal. Fique com assim diz o Senhor. Aplique o sinal. Aplique, não tenha vergonha, como o profeta diz assim, ó, não tenha vergonha de dizer que você é cristão. Não tenha vergonha. Oh, mas você não vai mentir? Isso não é uma mentirinha só para comprar o carro? Para comprar isso? Não. Se for assim, eu nem quero carro. Então, quando antigamente eles queriam facilitar, queriam aumentar a renda da gente. Não é assim? Você chegava na garagem, só comprava carro em garagem, não tinha jeito, só financiado. Até hoje, né? Mas chegava lá, oh, não aprovou aqui tua ficha, mas eu vou aumentar um pouquinho teu salário aqui, tá? Não, peraí. Se for para mim ter carro baseado na verdade, nós somos cristãos. Qual é a tua profissão? Eu sou pastor, hein? Se for para ter carro, para mentir, então eu prefiro ir embora de ônibus de novo, então, né, irmã? Né, Rê? Desse jeito mesmo. Então, a irmã Renata, para confirmar, não, se aprovar com o que eu ganho, eu levo o carro para casa, se financiei no meu nome. Se não for, é verdade, somos desafiados, irmãos. Tome cuidado com os pequenos desafios que nos oferecem aí. O irmão Antônio, ele queria o chefe, a tinta vinha para ele, acho que era para pintar coisas dos setores dele lá, e teve um dia que o chefe dele falou assim, ó, o Crentinho, chamava ele de Crentinho. Crentinho queria chamava ele de Crentinho e queria que ele mentisse. Ó, tal horário, você pega essas latas de tinta, leva lá na minha casa, porque os chefes moravam perto da usina lá. Leva lá na minha casa? Não, mas por quê? Não, leva lá, fora do horário, põe dentro do carro, meio escondido. Não vou levar não. Estava sujeito a ser mandado embora, mas não errou, não negou a honra de ser chamado de Crentinho, de crente. Ele era conhecido lá porque ele gostava das coisas certas. Por isso que apelidaram ele de Crentinho, gostava das coisas certas. Mas ele não levava, não mentia, né? Honrava a palavra crente. Mas nós às vezes saímos aí e um pouquinho, não tem importância, que não tem problema. Para Deus tem sim, para Deus tem. Não tem para os homens, não tem para a sociedade. Mentir um pouquinho para
conseguir um carro, conseguir isso e aquilo lá. Diante da sociedade parece que não tem, né, efeito. Mas para Deus tem. Foi, exatamente. No posto de combustível. Eu trabalhava numa loja de conveniência e assassinaram um camarada lá. Ele havia comprado bebida alcoólica onde eu trabalhava lá. Não, você vem aqui, você quer manter teu emprego? Não podia vender, era eleição, não podia vender. E eles camaradas entraram lá e compraram, e entraram lá e já pegavam, já saía. Nem perguntava se podia ou não podia, já entravam, todos embriagados. E de repente morreu o senhor lá, foi assassinado lá. Aí o chefe chegou em mim e falou assim: você vai ter que mentir, vai ter que falar assim que você não estava vendendo bebida alcoólica. Eu falei assim: não, então pode me mandar embora. Estava vendendo, né? Eu trabalhava no local que estava vendendo. Mas são os desafios, né, que o crente enfrenta. Cuidado, não negue, honre o nome do Senhor Jesus Cristo. Não tenha vergonha. O profeta diz: e não tinha vergonha. A ele não lhe importava quem ouvia, mas queria que todos ouvissem. E o sangue foi posto em tal lugar que todo aquele que passava podia ver o sinal. Irmão, expõe o sinal, irmão. Você expõe o sinal com as suas vestes. Você expõe o sinal com o seu cabelo. Você expõe o sinal, minha irmã, meu irmão, mostrando, irmã, que a sua face não recebe pintura. Você expõe o sinal desse jeito. Mostre que você é uma verdadeira eleita de Deus. Um verdadeiro eleito de Deus. A ele não lhe importava quem o via, mas queria que todos o vissem. E o sangue foi posto em tal lugar que todo aquele que passava podia ver o sinal. Muitos querem ser cristãos, porém o querem fazer em segredo, para que ninguém saiba que são cristãos. Vocês notaram isso? Agora, isso não é cristianismo. O cristianismo expõe o sinal publicamente no escritório, na rua, quando se apresentam os problemas, na igreja, em todas as partes. O sangue é o sinal que tem que ser aplicado, porque de outra maneira o pacto não é efetivo. Vou expor o sinal, estou com medo da morte, Vou expor o sinal, estou com medo da morte. Aí quando chegava um vizinho lá, influenciador, apaga lá o sinal, o vizinho, olha lá. Não, tinha que expor o sinal. Aonde quer que você esteja, você é uma filha de Deus. Não tenha vergonha de expor. Não tenha vergonha de expor, meu irmão, que você é um verdadeiro filho de Deus. O sangue era naqueles dias um sinal ou uma identificação, identificando que o indivíduo havia sido redimido. Vamos identificar isso, minha irmã, meu irmão? Que nós fomos redimidos? Vamos dar glória a Deus por isso? Glória a Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. Não tenho vergonha de expor, por mais que nos ofereçam. Não tenha vergonha de expor, por mais que lhes ofereçam. Não há nada melhor do que crer na palavra de Deus. Não há nada melhor do que crer na mensagem. Não há nada melhor, meu irmão, minha irmã, do que crer no sangue de Jesus Cristo. Não há nada melhor. Não troque isso por nada. Não troque de jeito nenhum. A mensagem nunca condenou de uma pessoa ter um bem, ter uma casa, ter um carro. A mensagem não condenou. Nunca vi o irmão Branda condenando essas coisas. Já viu? Ninguém viu a mensagem condenando uma pessoa a ter uma casa, conquistar um carro, ter um melhor emprego. Não. A mensagem não condenou isso. A mensagem condena se você coloca aquilo entre você e Deus. Aí sim. Porque Deus não aceita ser trocado. É isso aí. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos continuar com ela domingo. Vocês amam essa mensagem, irmão? O sinal. Eu gosto demais dessa mensagem, o sinal. Ela fala demais conosco.
ela nos ajuda muito. Santo Deus, nosso Pai majestoso, ó soberano, nós te agradecemos pelo Senhor ser o nosso absoluto, Pai. O Senhor tem nos trazido uma mensagem que é o absoluto para o cristão. O Senhor e a mensagem é a mesma coisa, Pai. Oh Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Eu sei que muitas coisas que foram ditas é confusão para aqueles que se confundem, mas é um vigor tremendo para os eleitos do Senhor, para aqueles que amam a tua palavra, que amam a mensagem, Senhor. Isso não é confusão, isso não causa dúvida, somente causa refrigério na alma, Pai. Essa mensagem cura aqueles que estão enfermos, liberta os oprimidos, dá saúde, dá ânimo para os cansados e oprimidos. Senhor, muito obrigado pela sua majestade, Senhor. Muito obrigado pelo Senhor ser o nosso Deus, ser o nosso Senhor, ser o nosso guia, mesmo que nos leva para a morte todos os dias. Como o apóstolo Paulo diz, eu morro todos os dias, mas eu vivo para Cristo. Nós vivemos para a eternidade, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Senhor, que isto possa dar saúde para a menor criança deste tabernáculo, que possa dar saúde para o mais velho deste tabernáculo, Pai, que possa dar saúde para estes lares, para estas famílias, Senhor. Dê saúde para aqueles que estão nos acompanhando pela internet, Jesus. Talvez minha irmã está com dores nesta hora, talvez meu irmão está sofrendo nesta hora, Pai, mas troveja no coração deste povo, Pai, com o teu nome, com o teu poder. Cure os enfermos, levante os oprimidos, Senhor. Abençoa este povo, Senhor, que ama ouvir a tua voz, que ama ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, ajuda nós, Senhor. Abençoe os oficiais desta igreja, Pai. Abençoe os que cantam, os que trabalham na ordem da igreja, os que tocam. Oh Deus, abençoe os que trabalham na técnica de som. Abençoe minhas irmãs, meus irmãos, Jesus. Abençoe, Senhor, todos deste santuário, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo. Ah, Senhor, aqueles que não puderam vir por motivos alheios, abençoe a todos. Que o Senhor os dirija com a tua coluna de fogo, Pai. Que eles tomam sempre decisões que venham honrar a tua palavra, que venham honrar o teu nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos, Senhor. Oh Deus, abençoe nossa viagem de volta para casa. Livra-nos do perigo e do mal, Senhor. Que possamos ter um culto abençoado à noite, Jesus. Senhor, falando mais uma vez sobre nós, Pai. Aleluia, em nome de Jesus Cristo. Oramos e te agradecemos, Senhor, mais uma vez, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Deus os abençoe, meus irmãos, minhas irmãs. Até domingo, permitindo, Senhor. Quinta-feira, né, culto de oração aqui com todos presentes. Domingo estaremos com a Santa Ceia a partir das 18 horas da noite. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Cumprimenta quem está ao seu lado e diga: Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vamos, o irmão Oséias estará notificando os irmãos que estão pela internet. Podemos assentar. Deus abençoe a todos os irmãos que participaram deste culto pela internet. Um abraço forte a todos.